Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre vícios, mais especificamente sobre os meus vícios, né? E só uma introdução rápida. Por vezes nós temos uma percepção onde um vício ele começa em algum tipo de acontecimento na vida de uma pessoa, o que faz com que ela reproduza aquele comportamento numa espécie de fuga da realidade, né? Tentando suprir de alguma forma uma dor específica, uma falta específica dentro de um comportamento, de um vício que se torna danoso para ela mesma, né? Mas, na verdade, por vezes esse vício ele começa dentro do ambiente da pessoa, né? Então, é dentro de uma festa onde a pessoa começa a consumir álcool e ela vai consumindo com cada vez mais frequência, por assim em diante. No meu caso específico, hoje eu tenho dois vícios, né? Que eu vou falar um pouco sobre como eles entraram na minha vida. O primeiro deles é o cigarro. Eu sou fumante há mais de 10 anos. E inicialmente meu pai era um fumante também, né? Em dado momento ele parou com o tabagismo. Então eu acabei fumando meu cigarro ali muito cedo, por volta dos 10, 11 anos de idade. É claro que não consegui fumar no cigarro naquela idade, mas você olha o comportamento do outro, ele repete aquilo e você se pergunta por que você sente vontade, você tem uma curiosidade de querer experimentar determinada coisa, né? Depois ali na escola, com 12, 13, 14 anos de idade, eu comecei a fumar ali com o pessoal que também fumava, né? Mas não era uma coisa que tinha uma frequência diária, não era uma coisa que prendia, não era um vício propriamente dito, né? Eu tinha determinado controle sobre aquela situação. E, bom, em 2015, eu, por conta de um término de relacionamento, comecei a sair, comecei a beber, e mesmo assim não regulava meu emocional. Aí, como eu já fumava, comecei ali a pegar o cigarro do pessoal, pega um cigarro aqui, pega um cigarro ali, e percebi que, de certa forma, parecia que aquele comportamento me aliviava de uma certa maneira. Então comecei a comprar cigarro e fumar, né? A questão é que antes de entrar esse comportamento eu não tinha um controle emocional naquele momento, né? Então chorava muito, me pegava triste, né? Sem saber para onde ir. E de uma forma ou de outra, parece que incluir esse novo comportamento, que no caso foi o cigarro, me deu um pouco mais de estabilidade, uma certa direção. É óbvio que isso não é uma coisa sensata de se fazer, nem um pouco inteligente ou saudável, mas ele se tornou para mim uma muleta emocional. Passaram-se os anos, ah, o ato de fumar o tabagismo não é uma coisa que fazia muito sentido com a minha vida, porque eu treinava, né, de uma forma bem acentuada, me alimentava bem, fazia dieta e tudo mais, mas estava com esse hábito. Então, para mim, sempre foi uma coisa até suja, né? Sempre tive uma consciência por detrás disso e uma culpa em estar fumando, né? Tendo esse hábito. Até que no ano de 2018, né, 3 anos depois do início desse vício, eu estava me sentindo muito mal. Cada cigarro que eu acendia, né, parecia que gerava um alerta na minha cabeça. Acabei decidindo por encerrar
comportamento, né? Fiz isso de uma forma brusca, então parei do dia para a noite e teve um grande impacto na minha vida, uma grande consequência emocional, por assim dizer. Acredito que nos primeiros dias, né, que eu parei com o cigarro, eu chorava sem o mínimo de controle, então, sem motivo qualquer, simplesmente era uma coisa que vinha e eu ficava ali, muito recluso também, muito rebaixado, muito irritado. Uns 20 dias depois de encerrar esse hábito, eu acabei abrindo um quadro de pânico, né? E comecei a ter síndrome do pânico. Essas crises, né, começaram de uma forma isolada, então teve uma vez, uma segunda vez, depois uma terceira, uma quarta, a frequência começou a diminuir e chegou a um ponto que a minha vida se tornou uma tentativa de controle dessas crises, né? Então, não sei quantas crises eu tinha dentro de um mesmo dia, mas era algo que eu sempre ficava com medo e preocupado e tentando me regular. Procurei tratamento médico, se estabilizou esse quadro, e eu não voltei com o vício do cigarro, né? Me mantive sem. Isso durou mais ou menos um ano e meio, então de começo de 2019, final de 2018, até metade de 2020, mais ou menos ali, onde tive um outro problema emocional e acabei, né, ser, isso é um perigo muito grande, né? Certas substâncias, certos comportamentos para a pessoa que tem algum tipo de problema com eles, nessa questão de regulação de controle, acaba que a pessoa não poderá nunca mais ter contato com aquilo, né? Então, naquela situação onde você estava com amigos, tomando uma cerveja, o pessoal está fumando, você pega um cigarro e fuma. Você acha que não vai acontecer nada. No outro final de semana você fuma mais um cigarro, depois você fuma mais um cigarro, e quando você vê, você comprou um maço de cigarro e voltou a ser refém daquilo. Contudo, né, com uma perspectiva que eu já tinha, né, de ser um comportamento ruim, danoso, algo que eu não queria, algo que não compactua com meus valores. Então, sempre com um remorso, com uma culpa, né, de querer cessar esse comportamento. O problema é que essa questão, né, como que eu acabei dizendo, que eu abri um quadro de pânico, acabou gerando muito medo, um estado emocional muito frágil. Então eu tentava parar, né, mas quando eu via que começava essa ansiedade muito alta, começava a ter certos problemas, eu tinha medo de voltar pro quadro de pânico, mas sabendo que é algo que eu não queria para minha vida. De lá para cá eu não tive sucesso novamente em parar com esse hábito, né? Contudo, acredito que é necessário que você se prepare também para parar com o vício, para não cair em algumas armadilhas que são comum a todos, né? Porque se você interpretar o vício como um comportamento, esse comportamento ocupa certo espaço na sua vida, então naquela lacuna você precisa adicionar outra coisa. Se você não adicionar uma coisa premeditadamente, você vai acabar procurando outra fonte de recompensa rápida para colocar dentro daquele espaço que foi deixado. Então, o que acontece com as pessoas é que é muito difícil você cessar com um vício, né? A taxa de remissão é muito baixa mesmo. Mesmo fazendo o tratamento da maneira adequada, com um psicólogo, psiquiatra, com intervenções, a chance de remissão é muito alta. Então, normalmente a pessoa para de fumar e ela começa a comer. Ela para de fumar, por exemplo, que foi o meu caso, comecei a beber. E qualquer outro comportamento. O interessante é que essa questão do vício, né? O vício nada mais é do que um comportamento onde nós não temos
certo controle sobre ele. Então, por exemplo, eu quero parar de fumar, mas não é uma coisa que sim, é só você ficar sem fumar o cigarro. Ah, existe toda uma cascata fisiológica por detrás disso, porque ela fica martelando para que você tenha aquele comportamento. Então você pode substituir um hábito ruim por um hábito bom, né? Normalmente quando algo tem um impacto positivo, nós falamos que isso é uma virtude. Quando algo tem um impacto negativo, falamos que é um vício, né? Então, falando sobre cigarro, agora o outro vício que eu tenho é a cafeína. E é uma coisa que é muito subestimada pelas pessoas, pela sociedade, de uma forma geral, né? A cafeína é uma coisa que ela é agregada na nossa cultura desde sempre. Grande parte da população consome cafeína no seu dia a dia. E dentro da cafeína tem uma história muito particular, porque na minha infância, barra adolescência, eu tinha uma seletividade alimentar e eu não comia com frequência alimentos sólidos. A minha fonte de energia se baseava em leite com café, né? Então eu acabei tomando esse café com leite e sendo a minha base alimentar desde muito cedo. Posso afirmar com certeza aqui que pelo menos desde os 3 anos de idade. E aqui um parênteses muito importante, que se para adultos a cafeína já é algo que deve se ter muita atenção, porque é algo subestimado. As pessoas acreditam que tomando café ele vai te dar mais energia, porém acontece o efeito contrário, né? Que é a saturação dos receptores. Então você não toma café para se sentir menos cansado, mais energia. Você se torna um escravo, porque se você não fizer o uso daquela substância, você não consegue levantar da cama. E se você não fizer o uso mesmo assim, você vai sentir todo uma questão de colaterais, como se o seu corpo estivesse pedindo, e você, quando você é uma pessoa que consome café, você sabe que seu corpo está pedindo por café. Então você começa a sentir uma dor de cabeça, uma irritabilidade, uma fadiga muito acentuada, e por vezes as pessoas acreditam que essa cafeína só vem do café em si, mas você pode ter essa cafeína de outros locais, como por exemplo de chás, como chá verde, chá preto, chá mate. É, obviamente energético, mas as pessoas por vezes não têm o cuidado. Então, se você tem um filho, um familiar, né, peço que você preze para que não estimule eles a consumir isso numa idade muito tenra, né? Principalmente sobre o desenvolvimento cerebral, que isso terá consequências no futuro, né? Se um adulto já fica agitado e tem diversas consequências, imagina um cérebro que está em formação. Voltando aqui, eu comecei a tomar esse café com leite, né, como base da minha alimentação por muito tempo mesmo. Então, eu consumia por volta de uns 4 litros de café e uns 4 litros de leite por dia. Isso até meus 15, 16 anos de idade. Então, essa questão com o café era algo que, para mim, tinha um sentido, tinha uma percepção que era algo quase impossível de romper na minha vida. No sentido que parecia que aquilo fazia realmente parte de mim. Então, eu acabei tendo sim que parar com a cafeína, mas não foi por querer, foi uma questão forçada, justamente quando eu tive a síndrome do pânico, onde eu comecei a retirar e implementar diversos hábitos tentando melhorar aquele cenário. E naquele momento eu parei com o café e com o leite. O problema é que tempo depois, por volta ali justamente quando eu voltei a fumar também, eu comecei a consumir cafeína novamente, porém de uma fonte diferente. Eu comecei a consumir Coca-Cola. E hoje, no caso, nesses últimos 2 anos, eu consumo uma média de 4 a 8 litros de Coca-Cola por dia. Obviamente isso é uma coisa que não é barata, muito menos saudável.
dando continuidade no vídeo de ontem, eu já comecei esse processo, né, de parada, de mudança de comportamento. Eu consumi menos cafeína hoje, pela manhã, pela tarde, e confesso que eu já estou sentindo na pele as consequências, uma dor de cabeça muito acentuada, um peso. Eu estou sentindo como se eu estivesse tremendo também, né? Uma ansiedade muito forte, mas realmente vai piorar nessa situação. E a ideia aqui é justamente mostrar, né, que hoje eu também vou parar com o cigarro. Eu tenho uma carteira de cigarro aqui que vou tentar gerenciar até o horário de dormir, para que amanhã eu venha aqui e relaxe como que é esse primeiro dia sem o cigarro e sem a cafeína. Sem dúvidas é algo que eu tenho certeza absoluta que não vai ser nada fácil, nada gostoso, não vai ser uma experiência boa, mas é melhor sofrer agora, por um tempo determinado, não sei quantos dias serão, não sei nem as consequências dessa parada, mas do que sofrer uma vida toda, né? Para nicotina, eu tô com chiclete e com adesivo também. Eu vou tentar fazer esse manejo inicial com o adesivo e com o chiclete. E para cafeína vai ser mesmo na força de vontade. A minha intenção é mostrar aqui o que acontece, como acontece. Confesso que eu tenho uma grande reticência, um grande medo do que virá a acontecer, porque sem dúvidas eu não quero voltar para um quadro de pânico, né? É claro que essa questão emocional, eu já passei por esse processo, não tem problema algum, mas aquilo que foge do meu mínimo controle, né? Já que mesmo o choro, uma irritação, uma angústia, uma ansiedade sem controle já é algo bem ruim, mas a questão do pânico em si é algo que eu tenho muito medo. Quero relatar aqui qual será o meu comportamento, questão a se eu me sinto melhor ou pior do que consumindo essas substâncias ao longo dos dias, se isso vai ter um impacto positivo logo no início, ou só vai ser essa enxurrada negativa até que você regule essa questão de recebimento de prazer. E fazendo um, um relato diário para vocês aqui sobre as outras coisas que eu vou implementar para ocupar o lugar desses vícios. Então, eu vou colocar aqui a corrida e a musculação, né, para tentar tamponar essa necessidade de prazer imediato, né, com um prazer que demandará de um esforço para ser recompensado. Como eu disse no vídeo anterior, mas tem um adendo aqui. Não nesse ano de 24 para 25, mas no ano de 23 para 24, eu acabei perdendo mais de 40 quilos em um ano. Isso porque eu era uma pessoa que, até aquele momento, estava, de certa forma, treinando. Então, eu consumia muitas calorias, mas isso é uma peculiaridade que eu vou tentar deixar para falar sobre a minha história com a musculação em um outro vídeo específico. Mas eu parei de treinar, mas não parei de comer. Então eu já tinha um peso mais de 100 quilos e isso bateu um teto de 120 quilos, perdendo massa muscular, ganhando mais tecido adiposo, até o momento que eu decidi parar com isso, porque realmente os vícios vão se acumulando, né? Um cuidado especial para que eu não acabe acumulando, como é fácil de se fazer, né? Uma cascata de comportamentos de vícios, algo que se torna natural, essa busca pela recompensa sem esforço.
Então, no cenário atual que nós temos hoje, temos redes sociais, mídias em si, plataformas de streaming, o álcool, a cafeína, dos mais outros comportamentos danosos que possamos acumular sem nem eu mesmo perceber. Então, a intenção é que esse tipo de vídeo seja algo sem roteiro, simplesmente num flow, onde eu fale sobre o meu sentimento, a minha vivência, o que eu estou experienciando ao longo desse dia. Falar um pouco sobre o que era a minha rotina antes, basicamente. Né? Acordar, tomar café e fumar. Então, em cigarro, estamos falando aqui de 2 a 4 maços de cigarro por dia. E da Coca-Cola, de pelo menos 4 litros a até 8 litros, tomando energético no meio disso tudo, em uma época que eu estava trabalhando. Um detalhe muito peculiar sobre mim, pelo menos nesse momento, eu não tenho necessidade alguma de alimentos sólidos. Né? Nos últimos 2 anos, pelo menos, a minha alimentação consistia basicamente em pão de batata. Eu comprava 4 pães de batata, 150 gramas de mortadela. Isso era o alimento sólido do meu dia. Coca-Cola o dia todo. Né? Então, abre a geladeira, toma um copo, passa um tempo, abre a geladeira, toma outro copo, passa um tempo, abre a geladeira, toma outro copo. E no meio disso, o cigarro, o dia todo, sem hora, sem lugar, sem circunstância. O vício é algo que, de certa forma, é uma disciplina tremenda, né? Porque eu, particularmente, nunca fumei dentro da minha casa. Eu sempre fumo aqui na varanda da cozinha ou na parte da lavanderia quando eu estou aqui em casa. E se está chovendo, eu estou lá fora. Se está sol, eu estou lá fora. Se está ventando, eu estou lá fora. Se meu cigarro está acabando, independente do horário, ou a Coca-Cola, independente do horário, você pega o carro e vai atrás da substância em si, independente da circunstância que você esteja vivendo naquele momento. E é uma reflexão porque o cuidado para nós mesmos, nós não temos toda essa resiliência. Né? Então, esse é uma perspectiva geral, um olhar no macro do que eu vou fazer aqui. Em vídeos que eu trago alguma pauta de um cunho mais educacional, ele terá assim um roteiro, um pensamento por detrás. Mas nesse tipo de vídeo aqui é mais no flow mesmo e vamos ver o que pode acontecer. Eu acho interessante, eu vou estar mostrando aqui para vocês o meu físico, né? Vou tirar essa camiseta aqui. Engraçado que se pensar, né, linguagem corporal é uma coisa muito importante e gravando isso aqui eu estava refletindo um pouco de como eu venho aparecendo a minha postura, né, no dia a dia. E basicamente esses ombros colocados à frente, né, essa questão do próprio pescoço. Então você parece literalmente, que quer entrar dentro de uma concha, né? Então seria mais ou menos isso daqui, né? A postura que eu tenho dentro do meu dia a dia.
Então só do fato de você melhorar um pouco a sua postura já te dá um outro visual. Uma coisa que para mim também não é natural eu estar me olhando no espelho, ou estar olhando para mim de alguma forma ou de outra. Então, estou pesando mais ou menos entre 75, 77 e 78 quilos. Oscila um pouco ao longo do dia, oscila seu como, né? E o corpo está vazio. É lógico que meu peso vai subir, minha intenção não é essa, eu penso em ficar por volta de 85 quilos, mas incrementando ali a musculação, não sei se eu vou conseguir segurar esse peso, né? Então, por mais que eu tenha perdido 40 quilos, acho que não pega no enquadramento, mas tem muita gordura, diferentemente de outros momentos que, como dieta, um treino alinhado, digamos assim. O aspecto do físico é totalmente diferente. Mas acho que eu vou. Iluminação ruim, tudo mais. Não sei se eu vou trazer um pouco sobre essa evolução do físico. Eu até posso trazer um vídeo isolado demonstrando um antes e depois. Eu tenho um planejamento também para o que fazer nessa volta do treinamento. E fato é que é algo que, sinceramente, do fundo do coração, eu não tenho prazer algum em exercer mais. Assim, dado momento na minha vida foi um vício estar treinando essa musculação, me dedicando. Hoje em dia é algo que é extremamente penoso, né? Eu ai, ai. É algo que eu não sinto mais prazer em fazer. Mas eu gostaria de deixar bem claro que, em primeira instância, eu tenho certeza absoluta que eu não vou conseguir mudar uma chave, fazer isso de uma forma metódica e quase religiosa. Mas mesmo com falhas eu vou tentar melhorar, nem que seja 1% dia após dia e manter firme nisso aqui e levantar para vocês as consequências disso, os malefícios e os benefícios dentro da minha própria vida mediante a esse novo cenário. Então, muito obrigado, até uma próxima.